Shalom, queridos! Hoje, dia 8 de agosto do ano de 2023, e no nosso calendário judaico, nós estamos no dia 22 de Elu do ano 5783 da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá, e o nosso propósito é juntos estudarmos a Parashá semanal da Torá. Sempre lembrando que todo compartilhamento aqui no Compartilhando a Torá sempre será aplicado para a vida espiritual de um não-judeu, isto é, para os Benei Noach, filhos de Noé, aqueles que decidiram seguir uma fé monoteísta, crença em um único Deus com fundamentação judaica e orientação rabínica, sempre procurando servir a Hashem, guardando as 7 leis de Noach e as suas ramificações. Importante nós pontuarmos aqui que eu estou debaixo da orientação do rabino Yaakov Gerenstad. Então, juntos, bora estudarmos Torá para Benei Noach. Queridos, essa semana nós iniciamos os nossos estudos na Parashá de Nitzavim. E o nome da Parashá, Nitzavim, significa vocês estão firmemente de pé. Nessa parte introdutória, eu gostaria de trazer para os amados algumas informações da Parashá. Por exemplo, essa Parashá é uma Parashá pequena. Quando eu digo Parashá, eu digo uma porção de versículos da Torá. Então, essa porção de versículos da Torá, a nossa Parashá, ela contém somente 40 versículos. E a Parashá que nós estamos estudando, Nitzavim, ela vai do capítulo 29 de Devarim, Deuteronômio, verso 9, até o capítulo 30, verso de número 20. É com base nessa porção da Torá, é com base nessa porção da Bíblia que nós iremos tratar da seguinte temática: unidade que fortalece. Esse é o tema que eu quero verbalizar, que eu quero trazer para os amados dentro dessa Parashá. E aproveitando, quero trazer aqui um pano de fundo, quero trazer aqui um contexto para facilitar, queridos, o nosso entendimento dessa porção da Torá. Quando nós estudamos o contexto de Nitzavim, nós aprendemos como, por exemplo, na Parashá Kitavô, lá em Devarim, capítulo 29, versículo 1, onde está escrito: Moshe chamou todo o povo de Israel e disse a eles. Então nós percebemos que o contexto de Nitzavim é Moshe reunindo, chamando todo o povo de Israel. E se nós estudarmos o livro de Devarim, capítulo 29, dos versículos 1 até 8, que são os versículos imediatos do início dessa Parashá, nós vamos perceber que Moshe ele está relembrando os milagres que Hashem realizou para os Benei Israel. Nós vamos perceber que Moshe está relembrando o cuidado que Hashem teve com os Benei Israel ali no deserto, em toda aquela peregrinação. E nesse momento, Moshe ele está reunido com o povo de Israel. Então esse é o pano de fundo, esse é o contexto da Parashá Nitzavim. Grave aí, Moisés chama todo o povo de Israel. Agora, neste exato momento, Moisés está reunido com todo o povo de Israel. Tendo isso em mente, vamos então iniciar a nossa Parashá, Devarim, capítulo 29, verso 9, e também vamos ler o verso 10. Então, já entrando na Parashá, façamos então a leitura da Torá. Vocês estão firmemente de pé hoje, todos vocês juntos, diante de Hashem, seu Deus, os líderes
de suas tribos, seus anciãos e seus oficiais, todos os homens de Israel, suas crianças, versículo 10, pequenas, suas mulheres e os convertidos dentro dos seus acampamentos, e desde seus lenhadores até seus carregadores de água. Versos de número 9 e versos de número 10. Versos 9 e 10. Bom, muito bem. Fica bem claro para nós aqui que a Torá, ela começa usando aqui a expressão: vocês estão firmemente de pé hoje. Logo de início, nós já percebemos aqui o tema, uma unidade que fortalece. Percebemos aqui o povo de Israel reunido. Moshe, ele chamou o povo de Israel e todos agora estão reunidos, estão em unidade na presença de Hashem. O Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, quando ele comenta o versículo 9, o Rashi diz que esse dia é exatamente o dia da morte de Moisés. Queridos, e interessante, quando nós lemos o versículo 9, dentro da nossa paraxá, nós vamos perceber aqui uma expressão: vocês estão firmemente de pé hoje. E qual é a explicação dos sábios para o versículo de número 9? Nós temos aqui uma explicação, nós temos aqui uma exposição dentro do verso 9. Vocês estão firmemente de pé. Então eu separei aqui 3 explicações para essa expressão. O Rashi, por exemplo, ele diz que essa união, esse ajuntamento aqui no dia de hoje, como diz aqui a expressão, vocês estão firmemente de pé hoje. O Rashi diz que esse dia aqui é exatamente o dia que Moshe reuniu o povo para passar pelo pacto e todos deveriam receber a Torá. E era exatamente o dia da morte de Moshe. Uma outra explicação que nós temos aqui para essa expressão dentro do verso de número 9 é que o povo de Israel, eles ouviram as 98 maldições caso eles desobedecessem à Torá. Então, se nós estudarmos os capítulos anteriores da Paraxá Nitzavim, nós vamos perceber ali algumas restrições, alguns alertas, alguns cuidados que a Torá coloca para o povo de Israel. E se eles quebrassem essas mitzvot, esses mandamentos, de fato, eles iriam colher os resultados que na ocasião a Torá chama de maldições. Com esse entendimento, eles pensaram assim: é impossível, então nós ficarmos vivos. E aí, com esse contexto, Moshe vem e começa a acalmar o povo de Israel, dizendo: vocês estão firmemente de pé hoje, porque Hashem, porque Deus foi misericordioso com vocês. E apesar de vocês terem provocado muito a ira de Deus, vocês podem perceber que ele, Hashem, não exterminou vocês. E é por isso que vocês estão de pé hoje. Então o Midrash, ele traz para nós esse comentário dentro do versículo de número 9. E aí nós temos mais uma explicação que diz o seguinte: vocês estão firmemente de pé. Como o povo judeu estava naquele momento passando de um líder para o outro, de Moshe para Yehoshua, Moshe então ele reuniu nesse dia para encorajá-los a seguir o novo líder Yehoshua, guardando também a Torá. Então nós temos aqui alguns comentários, algumas explicações para o versículo 9.
vocês estão. Repare que aqui existe o princípio da unidade. Vocês estão firmemente de pé hoje. Por isso que eu quero falar sobre esse tema, a unidade que fortalece. Todos estão reunidos. E aí surge a pergunta: quem de fato estava reunidos nessa unidade? A própria Torá diz no versículo de número 9 e no versículo de número 10. Nós percebemos uma variedade de pessoas, os líderes, os convertidos, crianças, trabalhadores, carregadores de lenha, carregadores de água, mulheres, todos estavam ali reunidos em unidade na presença de Hashem. É assim que a Torá relata para nós aqui no versículo 9 e no versículo de número 10. E aí surge a pergunta: qual é o propósito dessa unidade? Por que o povo de Israel está reunido no último dia de vida de Moshe? Todos foram chamados. Qual é o propósito dessa unidade? E a Torá vem e diz que eles estão reunidos firmemente, juntos, diante de Hashem, seu Deus. Qual é o propósito dessa união? Versículo de número 11 nos diz: para lhe fazer passar pelo pacto de Hashem, seu Deus, e seu juramento que Hashem, seu Deus, está fazendo com você. Fica bem claro, pelo versículo de número 11, que o propósito desse ajuntamento, dessa unidade, de acordo com o versículo 11, é para fazer o povo passar pelo pacto de Hashem. Isso é claro no versículo de número 11. E aí, o compromisso que eles deveriam fazer com Hashem iria passar pelas palavras que eles vão jurar que serão o seu povo para sempre. O que Deus quer dizer, queridos, é que eles aceitem a Torá através de um juramento, através de um pacto, e isto deveria ser realizado antes da morte de Moshe. E para isso nós temos os motivos do pacto. Lembrando que essa geração aqui, eles eram os filhos daquela geração que receberam a Torá lá no Monte Sinai. Sendo assim, a informação que nós temos é que Moshe agora, ele deseja que esta geração também faça uma promessa, um juramento, um pacto de cumprirem também a Torá. A geração anterior, eles quebraram a promessa quando fizeram lá no Monte Sinai. Eles quebraram a promessa fazendo ali o bezerro de ouro e praticando a idolatria. Então, por isso, Moisés agora vai fazer essa aliança, esse pacto com o povo, mostrando para eles a importância de não cair mais no erro de idolatria. E nós vamos perceber que um dos aspectos desse pacto aqui é que eles não pratiquem mais a idolatria. Deuteronômio, capítulo 9, verso de número 15 em diante. Pois vocês sabem como nós vivíamos na terra do Egito, e como passamos por entre as nações, e enquanto vocês passaram no seu caminho, vocês viram seus repugnantes e asquerosos ídolos de madeira e pedra, prata e ouro que ficavam com eles. Talvez haja entre vocês um homem, ou uma mulher, ou uma família, ou uma tribo cujo coração está se desviando hoje de Hashem, nosso Deus, e vai idolatrar os deuses daquelas nações. Talvez haja entre vocês uma raiz de onde brotam galha e absinto,
de forma que quando ele escuta as palavras desse juramento, ele se convencerá em seu coração, dizendo: eu ficarei bem, mesmo se eu seguir os desejos do meu coração. Para tal indivíduo, eu acrescento o estado de embriaguez e sede. Então nós percebemos aqui que um dos aspectos desse pacto era, de fato, fazer com que essa nova geração assumisse o compromisso com Hashem de ser o povo dele e não praticar mais o pecado de idolatria. Deuteronômio, capítulo de número 9, verso 15 até ao verso 17. E já pensando dentro aí da nossa temática, a unidade que o fortalece, o Midrash ele traz para nós alguns comentários sobre a unidade do povo judeu. O Midrash vai nos mostrar que nesse novo pacto uma cláusula será acrescentada: a responsabilidade uns com os outros. Até agora, Deus considerou cada indivíduo responsável apenas por seus próprios atos. De agora em diante, cada um também será responsável pelos atos de todos os outros judeus. E qual que é a ideia que o Midrash está trazendo sobre a unidade aqui, queridos? É mostrar que o pacto aqui tem uma relação com esse princípio, a unidade do povo de Israel. Então, a partir desse momento, a unidade deveria ser uma realidade, a realidade no sentido de ter um compromisso de um ajudar o outro e a realidade deles agora serem um povo no todo, porém cada um com a sua responsabilidade. E nós percebemos isso no versículo 12. Para lhe estabelecer hoje como seu povo. Então agora Hashem vai tratar deles como seu povo. Esse é o pacto. Que ele será o seu Deus, como ele disse a vocês, e como ele jurou aos seus antepassados, a Abraão, a Isaque e a Jacó. E qual a lição que nós aprendemos aqui, amados? A lição que nós aprendemos é que a união nos dá força e também nos capacita para recebermos as bênçãos de Hashem em nossas vidas. A Torá, ela está nos ensinando por meio dessa paraxá o princípio e o poder da unidade. A unidade que fortalece. E essa ideia da unidade que fortalece é tão real que o Midrash ele faz uma comparação com o povo judeu. O Midrash ele compara o povo judeu a um feixe de galhos. Cada galho, por separado que seja, é fácil de ser quebrado. Porém, quando unidos, se tornam muito resistentes. Nós, da mesma forma, quando juntos, somos fortes e poderosos. Essa é a lição que a Torá está ensinando, a unidade que fortalece. É sobre isso que nós estamos aprendendo. Todos estão reunidos ali de pé, os grandes eruditos e os carregadores de água. Isso nos ensina que toda e cada pessoa é importante aos olhos de Deus e cada qual tem um papel vital a desempenhar. Isso nos mostra também a importância da união. Cada um pode colaborar com o seu próximo. Então essa lição é que nós estamos aprendendo aqui. A Torá começa dizendo: vocês estão firmemente de pé hoje. Logo de cara, no início da paraxá, Moshe ele reúne o povo de Israel. Eles estão unidos, eles estão firmemente de pé na presença de Hashem. Isto aqui mostra para nós, quando nós meditamos, quando nós estudamos esse verso, o princípio da unidade. Todos estão reunidos, firmes na presença
de Hashem. Isso é unidade. E a unidade, ela nos fortalece. É essa lição que nós estamos aprendendo nessa Parashá, na Aliá de número 1. E pensando nessa questão da unidade, eu quero dizer que a unidade, queridos, ela nos ajuda a combater a nossa alma animal e vencermos grandes obstáculos da nossa vida. A unidade, ela tem esse poder de nos ajudar a combater a nossa alma animal e vencermos grandes obstáculos do nosso dia a dia. Então veja aqui os conselhos dos sábios em relação à união e à unidade. Tem até um terrelim, um salmos, que diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade, em união, porque ali ordena Deus, ali ordena Hashem a bênção para sempre. Então, unidade é um princípio da Torá. Então, veja bem os conselhos dos sábios. O amor ao próximo também nos permite superar nossos próprios limites. Olha que interessante. Pois quando uma pessoa confia em outra, deixa o seu orgulho de lado e se abre com outro, e este outro sabe lhe dizer corretamente o que fazer, e dessa forma é possível evoluir muito. Então olha que interessante. Quando nós entendemos o princípio da unidade, que é o que nós estamos visualizando, aprendendo na Parashá de Nitzavim, vocês estão firmemente de pé hoje. Todos estão reunidos, todos estão unidos na presença de Hashem. E quando nós trazemos essa temática, pensando na unidade que fortalece, nós aprendemos que de fato, queridos, essa é a grande lição aqui. O Midrash já fazia uma comparação dos Benei Israel, dos filhos de Israel, dizendo que os filhos de Israel é comparado a um galho. Imagine um galho sozinho, é fácil nós quebrarmos, mas pega vários galhos de madeira, ajunta todos, a resistência será mais forte. Então essa analogia do Midrash, ela traz para nós que a unidade, sim, ela nos fortalece. E agora vem os sábios e começa a trazer coisas práticas para nós, um aprofundamento mais detalhado desse valor da unidade para o povo judeu. E para nós, Bnei Noach, nós podemos pegar a ideia e o princípio que a unidade, de fato, nos fortalece. E como diz lá o Salmo 133, é bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque ali ordena Hashem as bênçãos. Então, entrando agora de modo mais prático, os sábios, eles vêm e nos ensinam que o amor ao próximo permite superar nossos próprios limites. Pois quando uma pessoa confia em outra, ela deixa o seu orgulho de lado. Então olha que interessante. A unidade, ela tem esse poder de quebrar o nosso orgulho. Porque muitas vezes nós queremos ser isolados, queremos ser ilhas, e muitas vezes nós precisamos de ajuda. Nós precisamos abrir os nossos corações, nós precisamos de um conselho sábio, precisamos de uma orientação rabínica, precisamos de uma ajuda de um irmão que está do nosso lado. Então, nesse sentido, nós aprendemos que a unidade, ela quebra o nosso orgulho. Porque muitas vezes sofremos porque não abrimos o nosso coração. Muitas vezes sofremos porque somos orgulhosos e não pedimos ajuda para alguém que pode nos ajudar. Então, nesse sentido, a unidade, ela vem e quebra o nosso orgulho, onde nós sabemos que estamos em um ambiente saudável, em um contexto de unidade, e sendo assim, nós podemos arrancar esse orgulho, jogar ele de lado, abrirmos o nosso coração e pedirmos ajuda, porque quão bom e agradável é
que os irmãos vivam em unidade. Então os sábios, eles começam a trazer coisas práticas e coisas que vão mexer com o nosso caráter, como por exemplo, a unidade, ela quebra o nosso orgulho, porque quando você precisar de ajuda, não é errado você clamar por ajuda por alguém que está do seu lado. Então é uma visão profunda que os sábios traz para nós, referente aqui ao princípio da unidade. Sendo assim, se abre com o outro e este outro sabe lhe dizer corretamente o que fazer, e dessa forma é possível evoluir muito. Então aqui uma visão dos sábios. Quando você tem uma demanda, quando você tem uma dor, quando você precisa de fato de ajuda, você deixa o seu orgulho de lado, abre o seu coração, numa linguagem mais moderna aí, né? Faz um network e pede ajuda. E os sábios dizem que isso traz evolução para nós. Olha que profundidade esse ensinamento. É por isso que Mitterrand afirmava que devemos conquistar um amigo que nos ajude e oriente com relação à Torá e às mitzvot. Então, olha a importância da unidade. Pensando agora em conhecimento de Torá, muitas vezes nós estamos ali estudando a Torá e muitas vezes nós não sabemos interpretar a Torá. E claro, na nossa configuração Bnei Noach, nós aprendemos na Torá e na Torá oral e com a orientação de um rabino que um não-judeu, que somos nós, podemos guardar as 7 leis de Noé e as suas ramificações. E me permita-me aqui trazer uma conjectura do que os sábios estão falando, porque um dos aspectos da unidade, além de quebrar o orgulho, o nosso orgulho, o princípio da unidade também vai nos ajudar na nossa evolução do conhecimento da Torá e dos mandamentos de Deus. Muitas vezes nós temos dúvidas. E por que não pedirmos ajuda para alguém que já está a alguns degraus em nossa frente? Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa ela tem dúvida. O que é o pecado de idolatria? Por que Deus ele proíbe adorar imagens de pau, de pedra, de barro, adorar homens? Por que a Torá ela tem essa proibição? Por exemplo, muitas vezes nós temos dúvidas em relação a quem é o Messias de acordo com a Torá, que é um tema que eu gosto muito. Quem é o Messias de acordo com a Torá, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia? O Messias, ele é Deus? Nós sabemos que não. Nós sabemos que pela Torá e pelos profetas, o Messias ele é um descendente do rei Davi, ele vem da descendência dele, uma descendência sanguínea, é um ser humano e não é um semideus nem Deus. Então nós temos bastante dúvidas e nós podemos pedir ajuda para um parceiro, para um irmão, para um amigo, e sempre trazendo na nossa configuração Bnei Noach, muitas vezes temos dúvida daquilo que podemos e não podemos. Como por exemplo, podemos guardar o Shabat? Um não-judeu, um Bnei Noach, pode guardar o Shabat? Nós aprendemos com o nosso rabino, lá no guia Bnei Noach, várias referências que um não-judeu, ele não pode guardar o Shabat, mas ele pode lembrar do Shabat. É diferente. Então, nós temos dúvidas na nossa caminhada. Quando eu iniciei a minha jornada no monoteísmo, na configuração Bnei Noach, eu não sabia conversar com Hashem. Claro, Hashem, ele ouve as nossas preces espontâneas, preces que saem dos nossos corações, porém temos um Sidur, e um Sidur também na configuração Bnei Noach. Então são dúvidas que vão surgindo na nossa caminhada como um bom monoteísta na configuração Bnei Noach, que nós precisamos de ajuda para sanarmos,
para eliminarmos essas dúvidas. Então os sábios, eles estão falando para nós, conquiste um amigo que nos ajude e nos oriente em relação à Torá e às mitzvot. E como é bom aprendermos uns com os outros. Quando dois judeus, os sábios dizem, estão unidos, são como duas almas divinas combatendo uma alma animal, e o que nos dá vantagem para superarmos nossos desafios. Aqui os sábios, eles trazem uma outra visão, um outro recurso da unidade. Duas almas, duas pessoas que querem o bem, eles têm vantagem e juntos, um ajudando o outro, podem mandar embora o mal que desvia a pessoa da Torá. Sendo assim, nós percebemos agora de modo mais prático a importância da nossa unidade. A unidade, queridos, ela quebra o nosso orgulho, faz com que abramos os nossos corações. De acordo com os sábios, a unidade nos faz evoluir, porque aprendemos uns com os outros. Nesse sentido, os sábios dizem também que a unidade, ela faz com que eu aprenda a Torá e mais mitzvot, junto com o meu companheiro, meu irmão, que está do meu lado. E sendo assim, a unidade, ela nos capacita, porque quando dois querem fazer Torá, praticar Torá, eles conseguem superar aqueles desafios que geralmente nos afastam de Hashem e da Torá. E sendo assim, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro vem e levanta. Então, estudamos hoje a Parashá Nitzavim. Vocês estão firmemente de pé hoje. Vamos realmente valorizar a unidade, porque, de acordo com o nosso tema, para finalizar aqui, a unidade, ela nos fortalece. Nunca esqueça disso. O povo judeu estava unidos na presença de Hashem, foram chamados por Moshe, e eles estavam unidos. A unidade nos fortalece. Baruch Hashem, a todos, amém, ve amém.